Que privilégio estar aqui com você para mais um HDL Podcast. É muito bom ter você nesse momento aqui de reflexão bíblica. E hoje eu vou tratar de um assunto empolgantíssimo. Você não pode escapar de Deus. É isso mesmo. É isso que você ouviu. Deus é inescapável. Deus está encurralando você. Se você for para cima, Ele está lá. Se você descer, Ele está lá também. Se você for para a direita, Ele está lá. Para a esquerda, igualmente, Ele vai estar lá. Você não consegue escapar. E que bom que é assim. Bom, eu vou fazer essa análise desse texto e desse tema expondo o Salmo 139. Se você tem Bíblia aí, vale a pena pegar e conferir comigo. Dos muitos atributos que Deus tem, atributos comunicáveis e incomunicáveis, nós chamamos atributos incomunicáveis aquelas qualidades que só Deus as tem e Ele não reparte com ninguém. As comunicáveis são os atributos que Deus tem e nós podemos também ter esses mesmos atributos, não no grau absoluto e superlativo como só Deus os tem também. Mas aqui nesse texto, 3 atributos de Deus são destacados: a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Em outras palavras, Deus sabe tudo, Deus está em todo lugar e Deus tudo pode. Você não consegue fugir de Deus, se esconder de Deus. Não há caverna tão escura, não há monte tão alto, não há abismo tão profundo, não há quarto tão fechado que você esteja fora da presença de Deus. Então vamos olhar esse texto. É um texto de Davi, considerado a pérola dos Salmos, a gema mais preciosa do saltério. E Davi começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Isso significa que Deus não só conhece o externo, o visível, o publicável, o notório. Deus conhece você por dentro. Ele sonda você. Aliás, Deus conhece você mais do que você se conhece. Os gregos diziam: conhece-te a ti mesmo, era a máxima dos gregos. Errados. Eu não me conheço. Você não se conhece. Nós somos surpreendidos todo dia por nós mesmos. Na verdade, o conhecimento pessoal é fruto do conhecimento de Deus. Porque sem o conhecimento de Deus, você não tem referência para conhecer a você mesmo. Se eu perguntasse para você, um casal que está há 50 anos casados, se eu perguntar: você conhece seu marido, você conhece sua esposa? Se eles forem honestos, vão dizer: bom, nós estamos nos conhecendo. Tem surpresa todo dia. Tem imprevisibilidade todo dia. Mas Deus conhece você, por dentro e por fora. Verso 2, ele diz: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Você conhece. O seu assentar, o seu levantar, significa o intervalo na dinâmica da vida. Quando você está parado, quando você está agindo, quando você está andando, quando você está viajando, quando você está trabalhando, quando você está se movimentando, para onde você está indo, Deus acompanha tudo, Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus tem o controle de tudo. Mas Deus conhece mais. Diz o texto que conhece e penetras de longe os meus pensamentos. Passam pela nossa cabeça mais de 10 mil pensamentos por dia. Alguns deles malucos. Alguns deles são flechas jogadas no ar para atingir você e você não concorda com esses pensamentos, você não nutre esses pensamentos, você não deseja esses pensamentos, eles passam e voam pela sua cabeça. O problema, como dizia Lutero, não é que o pássaro voe sobre a sua cabeça, mas que faça ninho na sua cabeça. Há pensamentos que passam e devem ir embora. Outros, que são bons,
guarde, nutra, medite, rumine tudo isso, recicle tudo isso para o seu bem. Mas Deus sabe o que você fala e o que você pensa. Versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. E agora Deus vai mais fundo. Esquadrinhar é mergulhar lá nas entranhas, é mexer, como está lá oculto. Deus sabe tudo. Para Ele não tem coisa declarada e coisa escondida. Não tem luz, não tem trevas. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele enxerga tudo. Ele enxerga no escuro, ele enxerga na curva. Ele enxerga o que já veio à tona, ele enxerga o que não veio à tona. Ele esquadrinha, diz o texto, a nossa vida de tal maneira que ele conhece todos os nossos caminhos. Há caminhos retos, há caminhos tortos, há caminhos longos, há caminhos curtos. Há caminhos que só você conhece, os seus amigos não sabem, mas Deus sabe, Deus conhece e Deus vê tudo. Você não pode fugir dele. Você não pode escapar de Deus. Você está encurralado por Deus. No versículo 4 ele diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. A palavra é uma coisa fascinante, porque o discurso é como nós nos comunicamos. E os estudiosos da oratória, da retórica, dizem que você precisa ter no gatilho 8 palavras, não proferidas ainda, engatilhadas, prontas para serem proferidas. Isso implica você ter um bom vocabulário, para você, na hora que precisa usar um sinônimo, tê-lo na mente, na manga. Você precisa ter uma boa gramática para você se comunicar sem atropelar a gramática. Você precisa ter a palavra certa na hora certa, no ambiente certo, no contexto certo, com as pessoas certas. Mas Deus conhece as palavras que você já falou, e Deus conhece as palavras que estão lá no gatilho para serem ainda proferidas. Todas Deus conhece. Que coisa incrível. Quando chega no verso de número 5, ele diz: tu me cercas por trás e por diante, e põe sobre mim a tua mão. Ou seja, está encurralado mesmo, está cercado mesmo. Você não tem para onde fugir. Deus te cerca por trás, Deus te cerca pela frente, Deus te cerca por cima. E num outro texto, Deus segura por baixo. De tal maneira que não tem como fugir de Deus, não tem como escapar de Deus. É tolice querer escapar de Deus. Foi o que Jonas tentou fazer, escapar de Deus, fugindo num navio para outra cidade. Deus foi atrás dele através de uma tempestade. Foi o que Adão tentou fazer lá no Éden, se escondendo atrás das árvores. Que tolice. Foi o que Davi tentou fazer, esconder o seu pecado. Foi o que Ananias e Safira tentaram fazer, esconder a trama deles, do apóstolo Pedro. Tudo está patente aos olhos de Deus. Ele termina essa análise da onisciência de Deus no verso 6, dizendo assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. O que ele está dizendo é o seguinte: eu posso ser um filósofo, eu posso ser um pensador arguto, eu posso ter a capacidade mais profunda de reflexão, que eu não consigo alcançar toda a onisciência de Deus. Ele sabe tudo, literalmente tudo. O saber humano é muito abrangente, é bem verdade. Lá no passado falava dos enciclopedistas, né, que sabiam tudo, de tudo, quase tudo de tudo. Hoje, nós talvez tenhamos conhecimento de uma pequena fração do conhecimento humano. Quando alguém vai fazer um doutorado, por exemplo, ele, de um tema geral, ele tira um tema principal, daquele tema principal ele tira um ponto, e ele é especialista naquele ponto. Ele é doutor naquele ponto. E ao ser doutor naquele ponto, ele tem plena consciência que no demais ele não entende com profundidade.
Pois Deus conhece o ponto, Deus conhece o abrangente, Deus conhece o todo. Deus conhece o revelado e o não revelado, e conhece no sentido pleno, amplo, profundo e extenso de tudo. Não há nada oculto para Deus. Deus não é surpreendido. Ele é onisciente. Por isso, você e eu estamos encurralados por Ele. Não podemos escapar dele. Bom, mas agora Davi prossegue no seu raciocínio para mostrar o seguinte: se esse Deus sabe tudo, será que eu consigo me esconder dele em algum lugar que ele não possa me achar? É o próximo argumento dele, dos versículos 7 até o versículo 12. Veja você. Ele pergunta no verso 7 assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É como se ele precisasse se esconder, porque há coisas que nós pensamos, falamos, fazemos, que nós gostaríamos muito que ficasse oculto, que ninguém soubesse, que ninguém presenciasse. É constrangedor para Davi saber que Deus sabe e sabe tudo. Então ele está perguntando: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Será que tem uma montanha tão alta que ele não esteja? Será que tem um abismo tão profundo que ele não esteja? Será que tem um ambiente, um local, uma geografia, um espaço no universo que Deus não esteja? Verso 8: se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então ele pega os dois extremos, de cima e de baixo, e vai, e sobe, 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 sobe. Deus está lá. Não, quem sabe ele não esteja lá embaixo. Ele desce, 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 nas camadas abissais dos oceanos, a mais de 10.000 metros de profundidade. Deus está lá. Então não há nenhuma geografia do universo onde Deus esteja fora, longe, sem conhecer-nos, sem encurralar-nos, sem nos cercar por todos os lados. No verso de número 9, ele cria uma outra possibilidade. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Verso 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O contexto aqui talvez seja de que, naquele tempo, eles sabiam que havia mundos não explorados, não conhecidos, mares não navegados, terras longínquas não exploradas. Você vai perceber que, por exemplo, a América só foi descoberta já no século XV, o Brasil só foi descoberto no ano 1500. E a pergunta do Davi era essa: se eu tomar as asas da alvorada e voar, e voar, e voar, e me deter lá nos confins dos mares, onde nunca ninguém pisou ainda, nunca ninguém explorou ainda, será que Deus está lá? Ele diz: não só está lá, mas a mão de Deus vai guiar. Davi está se sentindo assim, totalmente cercado, entrincheirado, sitiado, encurralado por Deus. No verso 11, ele pensa numa outra possibilidade, outra vertente. Ele diz assim: se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Versículo 12. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Você e eu temos esse conceito de luz e trevas. Nós não enxergamos no escuro. Se a luz apagar, nós tateamos, tropeçamos, não vemos. É preciso luz para você enxergar. Não basta ter olhos, é preciso ter luz. E ele entra nessa possibilidade pensando na possibilidade das trevas o encobrir. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Mas ele diz que a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas, ou não te serão escuras, porque ele, luz e trevas é a mesma coisa. Apagar a luz, deixar a luz acesa, para Deus é a mesma coisa. Fechar a porta do quarto, deixar a porta do quarto aberta, para Deus é a mesma coisa.
grande problema do pecado é que o pecado tira do coração do homem o chamado temor de Deus. Por que as pessoas fazem coisas erradas? Por que elas fazem falcatruas? Por que elas roubam? Por que elas matam? Por que elas cometem loucuras morais? É porque naquele momento a pessoa perde a percepção de que Deus está vendo, de que Deus está presente. Por exemplo, o Salmo 82, o salmista diz que os juízes das cortes que tomam as suas decisões, elas tomam as decisões às vezes torcidas, tendenciosas, injustas, parciais, porque elas não têm a percepção de que Jesus, ou de que Deus, o reto juiz, está presente, vendo as suas sentenças, conhecendo os autos do processo. Por que as pessoas fazem coisas erradas? Porque elas têm uma noção de que Deus está do lado de fora, que Deus não está acompanhando, que Deus não está vendo, que Deus não vai chamar essas pessoas para um julgamento, para um acerto de contas. É por isso que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O único freio que pode levar o homem a fugir do pecado ou não assodadamente correr na direção do pecado é o temor de Deus. É o temor de Deus. Então, este homem chega à conclusão de que, de fato, ele não pode escapar de Deus. Ele está encurralado mesmo. Não só pelo conhecimento de Deus, como também pela presença de Deus. Deus está em toda parte. Bom, mas agora ele ainda vai avançar um pouco mais e vai trazer um outro atributo de Deus que retrata essa presença e esse conhecimento de Deus, porque Deus tudo sabe, Deus tudo vê e agora Deus tudo pode. Ele trata da onipotência de Deus. Ele começa assim no verso de número 13. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Preste atenção que ele está se referindo a ele mesmo como uma personalidade, não como uma massa humana. Esse texto para mim é muito importante, até diante do grande debate hoje no parlamento e nas cortes sobre a questão do aborto. Porque tem muita gente que acha que até tantos meses pode abortar, ou que o feto não sente dor, que não é um ser humano ainda, não é uma personalidade ainda, é uma massa humana e não uma vida humana. Chegou a ponto de uma ministra de Estado lá no passado afirmar que o feto é uma verruga pestilenta que a mãe pode tirar se não lhe interessa manter, né? E Davi está dizendo aqui que é Deus quem formou o seu interior. Foi Deus quem o teceu no centro da sua mãe. Ele está se considerando uma pessoa, lá na vida intrauterina. Não importa em que fase desta vida se esteja, se no primeiro dia de concepção ou 9 meses depois ao nascer. É uma vida humana. Versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. É curioso porque Davi está vivendo 1000 anos antes de Cristo. Portanto, Davi está falando isso aqui há 3000 anos. E ele já tinha uma visão, uma compreensão de que a formação de um bebê no ventre da sua mãe é algo fascinante. Fascinante. Quando meu primeiro neto foi concebido, e eu acompanhando a minha nora com o pai dela, ele nos mostrou um ponto, do tamanho de um ponto que você põe em cima de um i. E ele nos disse, esse ponto aqui é o neto de vocês. Saber que naquele ponto tinha todo o potencial da vida, que dali se desenvolveria um corpo com cabeça, tronco e membros. Saber que ali naquele ponto estava
todos os detalhes genéticos necessários para que esse bebê crescesse e se formasse, com cabeça, com olhos, com ouvidos, com boca, com braços, com pernas, com coração, com pulmões, com rins, com estômago, com esôfago, com todo o aparelho respiratório, digestivo, excretório, tudo prontinho, ali em potencial, e que haveria de se desenvolver. É coisa fascinante. Mas hoje, com o desenvolvimento das ciências biológicas, nós sabemos muito mais coisas do que Davi podia saber no seu tempo. Hoje você sabe que o ser humano é um ser programado geneticamente. Hoje você sabe que o ser humano tem mais de 60 trilhões de células vivas. Hoje você sabe que cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Hoje nós sabemos que você tem no seu corpo nada menos que 102 trilhões de metros de fita DNA, mais de 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Tudo planejado. Milagrosamente, extraordinariamente, pelo Criador. Esse Deus é onipotente. Vamos seguir. Quando ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 15, ele diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Davi descrevendo a formação dos ossos. Davi mostrando como lá no oculto ele foi formado, como se Deus estivesse como escultor emoldurando esta peça, essa obra-prima da sua criação. No verso 16, ele diz algo incrível. Os teus olhos não me viram, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A substância informe. Os primeiros dias, primeira semana, primeira fase da gravidez da mulher. Ali, ainda uma substância que não tem forma, mas que tem todo o potencial para a forma mais bela da obra-prima da criação de Deus, que é o homem e a mulher. Tudo isso feito pela mão do divino artífice, do Criador. Isso retrata a grandeza, a excelência do poder de Deus. Davi, mais uma vez, ao contemplar tudo isso, de que esse Deus tudo sabe, tudo vê e tudo pode, ele exclama no verso 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Quem pode contar os pensamentos de Deus? A inteligência de Deus, o conhecimento de Deus, o poder de Deus, a excelência dos atributos de Deus. Davi está extasiado, boquiaberto, perplexo, diante de tanta grandeza, diante de tanta majestade, diante de tanto poder. E ele vai dizer, no verso 18, se os contasse, os pensamentos de Deus, se os contasse, excede aos grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Aqui Davi usa uma expressão muito conhecida dos cientistas, que são as coisas contáveis e as coisas incontáveis. Há coisas que são contáveis para Deus, mas não são contáveis para nós. E ele está dizendo aqui, grãos de areia. Quantos grãos de areia existem? Alguém já contou? Alguém pode contar? Alguém tem noção? Quantas estrelas existem? Alguém já contou? Tem algum livro que tem essa cifra exata? São coisas incontáveis para os homens, mas contáveis para Deus. Contáveis para Deus.
este Deus não pode ser esgotado no seu conhecimento pelo homem. O homem é finito. Como é que o infinito pode ser limitado pelo finito? Eu conheço apenas o que Deus se revelou, apenas o que Deus revelou sobre si mesmo, sobre as suas obras. Mas o meu conhecimento, por mais robusto que seja, por mais peregrina que seja a minha inteligência, por mais que você avance no poder do conhecimento científico, tecnológico, você tem um conhecimento parcial, limitado. Mas o conhecimento de Deus é abrangente, é total, é amplo. Não tem a possibilidade de existir algo que Deus não saiba, que Deus não conheça. Deus não é pego de surpresa, Deus não é surpreendido. Ele sabe tudo. Ele está em todo lugar. Ele tudo pode. Bom, sabe o que significa isso? Você não pode escapar de Deus. Ele é inescapável. Você está encurralado por Ele. Mas agora, Davi vai entrar para um outro campo. No versículo de número 19, e diz assim: Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Davi agora está entendendo uma coisa, que se esse Deus é tudo isso mesmo, e Ele é, então Ele não pode tolerar o mal. E se Deus não pode tolerar o mal, o perverso, eu também não deveria me deleitar no que Deus abomina. Eu não devo aplaudir o que Deus rejeita? Eu não devo acolher o que Deus despreza? Porque esse Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, também é santo, santo, santo. Tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E Deus não tem prazer em que o homem, criado à sua imagem e semelhança, viva de forma rebelada contra Ele, afrontando a sua vida, a sua santidade, escarnecendo da sua verdade, aviltando a sua justiça. Então chega no verso 20, ele diz assim: eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Olha que tolice. O homem se levantar e falar insidiosamente contra Deus, e zombar de Deus, escarnecer de Deus, como se Deus fosse inofensivo para ele, como se ele pudesse escapar de Deus à revelia sem nenhuma consequência. Que tolice! Às vezes as pessoas estão fazendo isso hoje. Não, eu falo, eu contesto, eu blasfemo, eu tomo a decisão que eu quiser tomar na contramão da vontade de Deus, e Deus não está nem aí, eu não estou nem aí para Deus também, e estou vivendo, e estou escapando, e nada vai me acontecer. Cuidado, Deus está dando corda. A hora que Deus puxar essa corda, vai ser uma tragédia para você. Ele prossegue e diz assim, no verso 21, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. O que Davi está tendo aqui não é uma raiva descontrolada, um temperamento destemperado. Não. O que Davi está tendo aqui é zelo pela santidade de Deus. Assim como Deus não pode reagir da mesma maneira com a virtude, com o vício, com a abominação e o louvável, com o puro e o profano, com o aceitável e o rejeitável, eu também não posso ter a mesma reação de deleite naquilo que Deus abomina. Por exemplo, eu não posso aplaudir uma pessoa que está fazendo coisas abomináveis para Deus. Seja ela aquela que ocupa o mais alto posto político, ou o posto mais alto de uma corte, ou a posição mais elevada de um parlamento, ou o empresário mais condecorado do mundo. Mal é mal. E eu preciso reprovar o mal. Em mim e ao meu redor. É isso que Davi está fazendo. Então, ele conclui
este salmo não só olhando para fora, para aqueles que estão praticando o mal, deliberadamente, conscientemente, programadamente. Ele também começa a olhar para dentro dele mesmo. Ele começa num solilóquio, uma conversa com a sua alma, e daí ele começa a fazer uma confissão e um pedido para Deus, e ele diz assim no verso 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Agora, ele não quer viver de aparência, ele não quer botar uma máscara, ele não quer uma espiritualidade cênica, ele não quer um teatro espiritual, ele quer que Deus o sonde. Que Deus vá lá nas entranhas do seu ser, a fonte da vida que é o coração. E ele diz mais: prova-me e conhece os meus pensamentos. A ideia de provar aqui é a ideia do ourives, do cadinho, que joga um metal no fogo para que as escórias sejam tiradas e o ouro fique puro, límpido, nobre, rico, belo, útil. E ele fecha assim: prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele não quer mais andar por caminhos maus. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. É que abandonar o erro e pôr o pé na estrada da santidade que conduz à vida eterna. O conhecimento de Deus é a causa principal de uma vida de santidade. A Bíblia já denuncia isso: errais não conhecendo as Escrituras. O meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Quanto mais você conhece a Deus, mais você admira a Deus, mais você adora a Deus, mais você se deleita em Deus, mais você tem prazer em imitar a Deus, mais você quer andar com Deus. Preste atenção, você não pode escapar dele. Você está encurralado por ele. Ele te cerca por trás, por diante, por alto, embaixo. Não há geografia que você possa fugir dele. Ele tudo sabe, tudo vê. Ele formou você. Ele conhece cada célula do seu corpo. E esse Deus ama você. E esse Deus enviou o seu filho, seu único filho, para morrer por você, para dar a você a vida eterna. Esse Deus preparou para você um lar, uma casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Esse Deus chama você hoje, pronto para receber você e perdoar você, e adotar você na sua família, a dar a você uma herança eterna e oferecer a você o banquete da salvação. Então não perca mais tempo. Não tente fugir, porque não vai dar certo. Corra, não de Deus, corra para Deus e encontre nele o verdadeiro sentido da vida. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu coração.